E aí, manos da quebrada? Bora com novas notícias do Timão. Convocação de Tite terá novidades. Fagner e Rafael Carioca bem cotados. O lateral direito Fagner, do Corinthians, e o volante Rafael Carioca, do Atlético Mineiro, têm grandes chances de serem convocados na primeira lista de Tite para a seleção brasileira. A divulgação aconteceria nesta segunda-feira, mas foi adiada para a próxima, dia 22. Ambos foram observados de perto pela nova comissão técnica de CBF ao longo dos últimos 2 meses. Eles podem, inclusive, não ser as únicas novidades entre os 23 jogadores que enfrentarão Equador e Colômbia, nos dias 1 e 6 de setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Torcida do Corinthians protesta no Parque São Jorge. Diretoria é o alvo. As principais torcidas organizadas do Corinthians fizeram na noite desta segunda-feira um protesto na entrada do Parque São Jorge. Com faixas, bandeiras, fogos de artifícios e sinalizadores, os torcedores se manifestaram contra a atual diretoria, contra o Conselho Deliberativo, pediram a chegada de um centroavante e fizeram cobranças pelos maus resultados recentes da equipe, que ocupa a 5ª posição no Brasileirão e não vence há 3 jogos. Para Elias, Pato poderia ser referência no Timão. Volante cobra mais líderes. O Corinthians vive um momento turbulento nesta temporada. Para Elias, alguns dos motivos que provocaram isso foram a perda de referências técnicas e também de lideranças no elenco. Algo que começou logo após a conquista do Brasileirão do ano passado, com a saída de 6 titulares da conquista. Gil, Ralf, Jadson, Wagner Love, Malcom e Renato Augusto. Mais adiante, Felipe também deu adeus, assim como o técnico Tite. A seleção paraguaia convoca Romero, que deve desfalcar o Corinthians. O atacante Ángel Romero, do Corinthians, foi convocado para defender a seleção do Paraguai pelo técnico Francisco Arce para os jogos contra o Chile, dia 1 de setembro, e o Uruguai, no dia 6, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, e pode desfalcar o Timão. Corinthians esvazia departamento médico. Veja quem está perto de voltar. Aos poucos, o Corinthians ganha reforços vindos do departamento médico para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota por 3-0 para o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, o elenco se reapresentou nesta terça-feira com 2 novidades em campo. A primeira, mais perto do retorno, é o zagueiro Pedro Henrique. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Pedro participou de um treino com bola em campo reduzido comandado pelo técnico Cristóvão Borges. Há uma chance, ainda que pequena, de ele ser relacionado para o jogo de segunda-feira contra o Vitória, na Arena Corinthians. Romero descarta desânimo no Timão. Brigamos por título, não por G4. Se depender do ânimo do atacante Ángel Romero, o Corinthians vai continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas. Nem a derrota por 3-0 para o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, tirou a confiança do paraguaio, recém-convocado pela seleção de seu país para os jogos contra Chile e Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa de 2018. Sem vencer há 3 jogos, Corinthians tem treino por setores e foca em erros. O Corinthians voltou aos trabalhos nesta quarta-feira para mais um treino de preparação para o confronto com o Vitória, segunda-feira, às 20 horas, na Arena Corinthians. Ainda sem definir equipe titular, o técnico Cristóvão Borges dividiu o elenco em 2 partes para treinos por setores. Um com jogadores de defesa e outro com o restante de grupo, que treinou finalização. Para Marquinhos Gabriel, o conjunto do Corinthians não está funcionando. Marquinhos Gabriel listou 3 motivos para a queda de rendimento do Corinthians no Brasileirão, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. 2 delas estão diretamente relacionadas: a queda técnica individual de alguns jogadores e a falta de encaixe do conjunto alvinegro.
Quando o conjunto não funciona, as individualidades também não vão aparecer, mas quando a equipe está bem compacta, bem centralizada, bem armada, bem encaixada, as individualidades vão aparecer automaticamente. Criticado por Rubinho, Cássio foge de polêmica. Cada um fala o que quer. Cássio sabe que não é unanimidade entre os corintianos, mas também não parece ter a pretensão de ser titular do Corinthians desde 2012, tendo saída do time por um curto período neste ano. Quando Walter assumiu a meta, o camisa 12 diz que não se importa com críticas que recebe por parte da torcida. E, tampouco, com as vindas de ex-jogadores ou colegas de profissão, como o também goleiro Rubinho, que recentemente disse considerá-lo um jogador superestimado. Corinthians negocia empréstimo do atacante Luciano com o time espanhol. O Corinthians está próximo de acertar o empréstimo do atacante Luciano para o Leganés, clube recém-promovido à primeira divisão espanhola, pelo período de uma temporada. Oficialmente, o Timão não confirma a negociação, mas o jogador inclusive já se despediu do elenco. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa seu like. Valeu! É nóis!